Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus manda o seu povo se acampar e atuar sempre junto ao seu líder. Vamos procurar entender isso, esse princípio. No Antigo Testamento, no livro de Números, nós encontramos isso no início do livro de Números, que é um livro histórico, que relata um pouco da história, onde tem a maior parte da caminhada do povo de Israel no deserto durante 40 anos, no livro de Números. O início vem no Êxodo, só o final no livro de Deuteronômio, mas a maior parte está no livro de Números, que começa com o Senhor mandando, no segundo ano de saída do Egito, fazer um recenseamento do povo. Mas o recenseamento não era só para saber o número, era para identificar cada pessoa com sua família e com seu líder de grupo. Cada família tinha o seu líder, cada grupo de famílias tinha o seu líder maior e assim por diante, até ter o líder da tribo inteira. Os levitas, em princípio, não seriam contados. Então, mas no final do capítulo 1 de Números, nós encontramos a orientação para os levitas estarem a postos para desmontar e carregar o tabernáculo. Quando o tabernáculo partisse, então os levitas o desarmariam e quando assentar no arraial, quando Deus mandar parar e se acampar, então os levitas se aproximariam e armariam de novo o tabernáculo. Os filhos de Israel, é a orientação que Deus dá no versículo 52, se acamparão cada um junto ao seu arraial e junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Essa orientação é muito importante. Eles não podiam montar a barraca deles em qualquer lugar. Tinha que ser naquela posição junto aos outros e junto ao estandarte da sua família, da sua tribo. Eu creio que havia muitos estandartes, aquele pequeno mastro com uma bandeira de cada família, um brasão de cada família, o estandarte da família. Eu acho isso muito importante, a gente ter assim um zelo, até um certo orgulho pelo nosso grupo, pela nossa família. O sentido de família literal estava no Antigo Testamento. No Novo Testamento é a família espiritual, os discípulos que formam o corpo conosco, a célula. É bom sempre lembrar, a palavra célula não aparece muito na Bíblia com esse sentido, mas a célula é a menor parte do corpo que tem vida. É um grupo de meia dúzia de pessoas, por exemplo, no mínimo 2 ou 3, que estão em comunhão. Isso é uma célula e nós devemos valorizar a nossa célula, estar sempre com ela, nos acamparmos com ela, trabalharmos, partirmos, marcharmos e atuarmos com a nossa célula para melhor produzirmos resultados. E quando a pessoa não está produzindo resultado, os seus irmãos de célula estarão ali ao seu lado, praticando a mutualidade cristã, exortando uns aos outros, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, suportando uns aos outros, levando a carga uns dos outros e assim por diante. Porque numa célula, ou todos vencem, ou ninguém vence. É preciso que uns ajudem os outros a vencerem. Numa guerra é assim, quando há uma derrota, não é só uma meia dúzia de soldados que são derrotados, o exército inteiro é derrotado. E quando há vitória, o exército inteiro é vitorioso, mesmo alguém que preguiçosamente não lutou, mas ele é vencedor também. Na igreja é assim, um corpo de Cristo. E o Senhor então estabelece essa
orientação. No capítulo 2 começa a detalhar todas as tribos, como se acampariam, e começa com Judá, que se acamparia ao oriente, junto de Judá, Issacar e Zebulon. Essas 3 tribos somadas formavam o grupo mais numeroso, 186.400 homens com mais de 20 anos de idade, capazes de sair à guerra. Um número bem significativo. E a tribo de Judá seria a tribo líder, que partiria na frente. E Issacar e Zebulon iriam junto com Judá. Por que Judá foi a tribo mais numerosa? Por que Judá foi a tribo de onde saiu o estandarte do leão de Judá? Porque a tribo de Judá tinha que ir na frente. Tudo isso nós encontramos com respostas em outras passagens, mas basicamente porque havia um homem em Judá chamado Caleb. O Caleb foi valente, foi fiel a Deus. O Caleb foi preservado de morrer no deserto, entrou na terra prometida com muita vontade de lutar, deu exemplo para seus familiares, transmitiu o sentimento de valentia para toda a tribo de Judá. A tribo de Judá se tornou poderosa por causa do Caleb. A família dele foi também valente como ele, e eles puderam dar o exemplo para as outras tribos também. Judá foi a tribo líder, foi a tribo mais valente por causa do Caleb. Isso é fundamental. O Senhor mandava se acampar em torno do seu estandarte, do seu líder, e a ordem era passada para todos os outros líderes, que passavam para o restante do povo, e toda a tribo obedeceria. Eles teriam que se acampar sempre daquela maneira, mas quando marchassem, também seria dessa maneira que eles marchariam, sempre juntos do seu estandarte, da sua tribo, do seu líder. Isso é um princípio que fica para nós. No Novo Testamento, nós encontramos que no livro de Atos dos Apóstolos, todos os novos convertidos permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, na orientação, nas orações, junto com os líderes, os apóstolos. E iam formando novos líderes também. Assim era a igreja em Atos dos Apóstolos. E esse modelo foi passando para outros. Depois houve uma modificação na cidade de Antioquia, que hoje é Alepo. Ali naquela cidade ganhou contornos diferentes, porque foram agregados gentios, e aí a igreja passou a ser modelo para as igrejas dos gentios. Movimento missionário esse que começou a se espalhar, primeiro pela Ásia Menor, depois pela Macedônia, Grécia, e depois para Roma, de onde se espalhou para o mundo todo. Deus estabeleceu este princípio, a importância da liderança, a necessidade de valentia da liderança. Líder é aquele que vai à frente, e não aquele que fica empurrando de trás o povo, aquele que vai à frente. Deus quer que o líder assuma a liderança, e nós vamos entender isso, mas o povo tem que reconhecer que a bênção de Deus vem através da liderança. Se você está fora do seu arraial, do seu estandarte, longe do seu líder, você não está debaixo da bênção de Deus. Isso é fundamental. Ter o seu líder, estar junto com o seu líder, amar, orar pelo seu líder e caminhar junto com ele, com ela. Isto é condição necessária para estarmos debaixo da bênção de Deus e sermos bem-sucedidos naquilo que fazemos.
Você entende? Aprenda este princípio que está lá no livro de Números, mas que foi praticado no livro de Atos dos Apóstolos, foi trazido como modelo. Jesus disse, este é o modelo. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. E deu ordem para que todos os seus discípulos fizessem discípulos pelo mundo todo, sempre valorizando a liderança. E isso vem passando para nós, geração após geração, e que estejamos atentos a esse princípio. Meu irmão, você quer ser um vencedor? Minha irmã, você quer ser uma vencedora? Ame o seu líder, a sua líder, funcione sempre junto com ele, com ela, produza frutos, vá alcançando vitória junto com o seu líder. Isso é fundamental, isso faz parte da verdadeira comunhão do povo de Deus, e não cada um de qualquer jeito, ou crentes borboleta que ficam borboletando para cá ou para lá. Mas você tem que se ligar, receber orientação do seu líder, entregar o dízimo a ele, a ela, e buscar a orientação e a bênção de Deus através do seu líder. Só existem bênçãos de Deus e vantagem para quem age dessa maneira. Não queira agir de qualquer maneira, espalhando brasa para cá ou para lá, ou borboletando daqui, dali, dacolá. Não é este o caminho de Deus, mas junto do seu líder, do seu estandarte, se acampando, ou seja, tendo comunhão junto com os seus e valorizando essa caminhada e produzindo junto com os seus. É assim que Deus nos quer, verdadeira comunhão. Você entende isso, meu irmão, minha irmã?